Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Então vamos para a nossa lição de número 6 da nossa revista. Oi? Está se escondendo. Oxe, logo hoje que tem bastante para nós abrirmos. Glória a Jesus. Bem, lição de número 6, o Filho como o Verbo de Deus. Deixa eu pegar um negócio. Como assim mesmo? Glória a Deus. Amém? Filho como o Verbo de Deus. Textuário diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Eu dou glórias a Deus porque esse título, Filho como Verbo de Deus, né, mostra algo que eu acho que hoje em dia é algo de se priorizar. Assim, não somente a questão, assim, não desmerecendo a palavra de Deus, mas o fato é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é bem claro, simples, claro e direto. Ele não precisa, você não precisa ir até um livro para entender o outro livro, para entender as Escrituras. Não, as Escrituras elas são claras, diretas e elas trazem a verdade. Algo que, né, é algo que a gente deve tomar esse cuidado, porque hoje em dia, se você for assistir, né, a pregações do mesmo título, você vai ver diversos pregadores, diversas pessoas, né, anunciando coisas das mais diferentes. E aí achando coisas onde, assim, forçando a achar coisas onde não há. Né? E a palavra do Senhor, o apóstolo João, mesmo nesse tempo, ele enfrentou algo que se chama, depois mais tarde, a gente vai encontrar como um movimento do gnosticismo, que vai misturar tantas coisas, que vai causar tantos problemas, que depois, mais tarde, e hoje em dia ainda a gente vê resquícios desse problema, é nas confusões da interpretação dos textos bíblicos, por causa da mistura, por causa do sincretismo. Né? Não deu? Então eu vou ler aqui. João 1,14, ele encontra-se no prólogo do Evangelho de João, do capítulo 1, do 1 ao 18, considerado um dos textos cristológicos mais elevados do Novo Testamento. O prólogo funciona como uma lente teológica através do qual o Evangelho deve ser lido. Né? Esse texto de João, capítulo 1, do 1 ao 18, ele é assim chamado prólogo. Ele é uma forma de introdução para a gente entender como é que todo o livro deve ser entendido, como que a gente deve olhar para o livro todo do Evangelho de João. Então, desses capítulos do 1 ao 18, ele vai ter lá vários detalhes em que todo o texto, o restante do Evangelho, né, ele vai mostrar isso e vai trazer essa ênfase. Tanto que essa palavra habitou aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, ele é eskenosen, que quer dizer armar tenda, tabernacular ou fazer morada temporária. Quando João está escrevendo lá, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, era como se ele dissesse assim, como se dissesse assim que Jesus ele armou a sua tenda entre nós. Esse que é o entendimento, que ele veio e, de uma forma provisória,
ele armou a sua tenda para habitar com os seres humanos nessa terra. Tanto que isso ele vai tá ligado a Êxodo capítulo 25, versículo 8, e também a Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 22. Eu queria abrir esse Apocalipse 21, 3 e 22, antes de nós entrarmos. Estou um pouco nervoso, glória a Deus. Apocalipse 21, versículo 3 e versículo 22. É tão interessante isso. 21, no 3, e diz assim: E eu ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aqui, né, o próprio Senhor mostrando para João, e ele vai dizer assim: eis aqui, ele ouviu essa voz, eis aqui o tabernáculo de Deus. No versículo 22, né, no mesmo capítulo, ele diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Aqui a gente entende que aqui, quando ele diz assim, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ele não está falando de um templo, porque no 22, não vi templo, eu não vi templo. Essa referência está se referindo ao Senhor Jesus em toda a sua glória, não somente a pessoa, mas toda a glória junto com o Pai e o Espírito Santo habitando entre os homens, né, mostrando esse entendimento. E o João, ele vai ter esse entendimento e ele vai escrever lá no Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou. É a mesma palavra. Amém? Glórias a Deus. Como eu estava dizendo, né, na época de João apareceu o tal do gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo eram pessoas que elas não acreditavam num Salvador pelo seu sacrifício. O gnosticismo acredita num conhecimento secreto, a qual Jesus seria uma espécie de avatar disso, a qual carregava esse conhecimento secreto, que ao revelar não a todos, mas a algumas pessoas, a um número, a uma quantidade de pessoas, essas pessoas que tivessem alcance daquele conhecimento, elas encontrariam a salvação das suas vidas. Mas eles entendiam assim que a matéria ela é má, ou seja, tudo que tem na Terra, no mundo inteiro, tanto até mesmo o corpo humano, do ser humano, ela é um problema, e que só a parte espiritual que dá o conhecimento secreto é que se tem aquilo que seria bom. Então, para eles, o corpo humano seria uma prisão da alma, que seria a parte secreta. Por isso que o gnosticismo, de certa forma, quando não se tem o conhecimento, né, não se tem o conhecimento das Escrituras, não se participa do entendimento da palavra de Deus, é muito fácil a gente começar a pensar, mas faz um certo sentido tudo isso. Mas graças a Deus, aqui a gente veio estudando sobre, na lição passada, falando sobre, né, o corpo, alma e espírito. A gente vai entender que o corpo, alma e espírito são um, né, e eles ou vão ser os três alcançados para serem salvos, ou vão ser os três, né, enviados para o inferno. Então, a gente não tem essa separação, nem o corpo como uma prisão da nossa própria alma. Mas entendemos que o Senhor, ele salva tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Então, os gnósticos, né, eles estavam começando a aparecer, eles vão aparecer mesmo como um movimento só depois, né, no primeiro e segundo século, que é uma movimentação. Eles não tinham muito, como eles eram um povo que não tinha muito entendimento, também tinha uma mistura de helenistas, né, que seriam o povo judeu que falava grego, ou seja, um povo que adquiria
a cultura grega e misturava com o cristianismo. Então é uma mistura de coisas entre a cultura judaica com a cultura grega com a questão dos cristãos. Então nessa mistura sai o gnosticismo e eles chegam a conclusões sem ter, né, a orientação correta. Por isso que é uma preocupação quando não se temos a questão de entendimento claro e objetivo das Escrituras. E isso, nessa mistura, sai o achismo, e do achismo sai as heresias e sai diversas formas de problemas. Amém? Por isso que o João, o apóstolo João, ele vai escrever, e ele, contra essas visões, ele vai afirmar, ele se fez carne. Né? Ele não está dizendo assim, que é um aprisionamento, mas ele se fez carne, né? Em João 1,14. Amém? Até aqui? Tudo bem? Verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Vereador Fernando, você baixou a lição 6? Ela não solta? Pode colocar. Eu estou na verdade prática. Senão vou ter muita coisa para... Diz assim, dos slides, verde, está na verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Né? Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, né? Manifestando graça, verdade e glória. Então a gente conhece a Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, eu gostaria de pedir a irmã Edna, dê para nós esse Colossenses 1, 15 a 20. Colossenses 1, 15 a 20. Até o 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aleluia. Então aqui a gente vê através de Colossenses capítulo 1, do 15 até o 20, bem o que essa verdade prática está dizendo, assim, que a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Né? Também ele vai falar aqui, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, mostrando que ele é, além de ser eterno, antes da criação, ele também é participante da criação. E também ele participa agora junto com a igreja, sendo ele cabeça, né? E o princípio e primogênito dentre os mortos, né? Ou seja, aquele a qual está em preeminência, ele que vai à frente para levar o povo à salvação. Amém? Leitura bíblica em classe, João 1, do 1 ao 5, e o versículo 14, eu vou pedir para a irmã Kelly estar lendo, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Aleluias. Aqui, então, a gente tem o prólogo, parte do prólogo, né, no caso, e ele falando esse trecho de 1 a 5, ele falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Algo que eu acho interessante, que eu peguei na Bíblia de aplicação, pessoal, pode passar o slide? Ele diz assim, acho que está ruim para ler, mas eu vou ler aqui. Né? Eu peguei naqueles estudos que tem, dois trechos que eu achei bem interessantes. Diz assim, João declara em 20:31 que seu propósito ao escrever era para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Antigos manuscritos gregos do Evangelho de João apresentam um de dois tempos verbais para a palavra traduzida como crer, em 20:31. O aoristo do subjuntivo, para que você comece a crer, e o presente do subjuntivo, para que você continue a crer. Se João pretendeu o primeiro tempo verbal, ele escreveu para convencer pessoas não crentes a aceitar o Senhor Jesus Cristo espiritualmente salvas. Se ele pretendeu o segundo tempo verbal, ele escreveu para encorajar aqueles que já seguiam a Cristo, no sentido de que fortalecessem sua fé, resistisse ao falso ensinamento e aprofundasse seu relacionamento com Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Uma vez que o livro de João suporta os dois propósitos, sua mensagem como um todo favorece o fortalecimento dos cristãos como um objetivo predominante. Então, João, quando ele escreve o Evangelho, ele traz esse entendimento, né? Que se era para aqueles que estavam se convertendo, eles eram para que creiais, né? Para que comece a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se já crê, é para que continue a crer. Né? O Evangelho de João, em 20:31, vou pedir para a irmã Regiane estar abrindo para mim. É só um versículo. 20:31, João 20:31. Perdão, né? Eu falei atrasado. Isso. João 20:31. Deixa eu ver, 20:31. Pode ler? Isso, pode ler. Este, porém, fora escrito para que creas que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Seu nome, isso mesmo. Glória a Jesus. Então aqui era o que foi escrito no Evangelho de João, foram para que creais que Jesus é o Cristo, ou seja, para mostrar para aqueles que ainda não creem, creem. Ó, Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo. E quem já crê, né, ou já passou a crer, ele tem vida em seu nome, ou seja, ele continue a crer, persevere, continue a crer. Pode passar o slide, por favor? Né? Aí aqui um outro que tem também, que eu peguei os dois que eu te falo. O que João quis dizer com o verbo? Ali em João capítulo 1, ele diz assim, o termo grego logos, traduzido para o português como verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação,
que está em Salmo 33, 6, a palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas, né, Oséias 4, 1, e a lei de Deus, seu padrão de santidade, Salmo 119, 11. Enquanto na filosofia grega, os logos significa o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento. Na cultura hebraica, é outra forma de se referir-se a Deus. Então, eles usavam a palavra logos de formas diferentes, né, quando eles iam montar uma frase. No caso ali dos gregos, né, no caso da filosofia grega, eles usavam nesse sentido, o princípio da razão que governa o mundo, ou seja, o pensamento. Né, e dali é que sai aqueles filósofos, né, não lembro o nome, Platão, Sócrates. Então, desses, eles utilizam muito a palavra logos, não somente como uma questão de verbo, mas como um entendimento, um pensamento, uma forma de raciocínio que governa todo o mundo. Mas, para nós, né, para nós, ele é o agente da criação, ele é usado, ele é colocado ali como, né, a lei de Deus, né? Isso, o verbo é o agente da criação, a palavra, a mensagem de Deus para seu povo e a lei de Deus como padrão de santidade. Então, o logos nos evangelhos, ou seja, na Bíblia, ele vai ter esse sentido, né? Mencionando e equiparando a Jesus, né? Mostrando a Jesus, mas como ele sendo aquele a qual cria todas as coisas. Vamos abrir lá? Eu ia pedir para o pastor abrir lá para nós. Salmo 33, 6. André, abre para nós esse Oséias 4 e 1. Irmão Kioshi, abre o 119, 11, por favor. Salmo 119, versículo 11. 119? Isso, 119, versículo 1. Pode ler. Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Aleluia. Então aqui a gente vê, né, pela palavra do Senhor foram criadas, né? Então equipara-se a isso, né? Na criação. Irmã Andrea também, por favor. Oséias 4:1, né? Isso, Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. Amém. Aleluia. Então aqui a gente vê ela, né, sendo mencionada assim, a palavra como a mensagem de Deus por meio dos profetas para o seu povo. É equiparado dessa forma também. Irmão Kioshi, por favor. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Amém? Amém? Então aqui ela mostra ali a lei de Deus, ele está dizendo ali, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. Ou seja, mostra o entendimento assim, que o verbo aqui, ele representa, ele é desse entendimento, é colocado nas nossas vidas para transformação, para santidade, para a nossa vida, uma vida diferente do que nós vivíamos. Amém? Pode passar. Assim, a descrição de Jesus como verbo feito por João indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada. João 1,14. O retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. Para os leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus é blasfêmia. Para os leitores gregos, dizer que o verbo se fez carne era inconcebível. Para João, o novo entendimento sobre o verbo eram as boas novas de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então, nós vamos para a introdução. Eu vou estar... A palavra-chave é verbo. Tá bom? Eu vou estar lendo.
Introdução diz assim: o prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus criador e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. Nesta lição veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Amém? O tópico 1, o Verbo como Deus eterno, o Verbo pré-existente. O prólogo de João 18, versículos iniciais, é chamado de Inulogos. Na abertura, no princípio era o Verbo, João 1:1a, na parte A. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis 1:1, e claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho, enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário. João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Então, ali na abertura do texto de João, ele está ligado, muito ligado com esse Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Lê para nós, Fernando, por favor. Glória a Jesus. Gênesis 1:1. Esse é o glória. Viu? É só um só? Isso, só um. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Né? Então, antes do tempo e da criação, João afirma que o Verbo já existia eternamente, mostrando que Jesus não é criado, mas participa da própria natureza divina. João 17, do 3 ao 5, ele diz assim: e a vida eterna é essa, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, aqui a gente vê que o texto de João, ele vai conectando, né, que assim, as revelações do próprio Jesus, mostrando, se revelando que ele estava com o Pai antes da criação do mundo. Ele estava junto com o Pai na criação, e assim ele trouxe, né, por meio dessa oração, ele traz aqui a revelação também. Né? Hebreus 1, do 1 ao 3, em João 17, 3 ao 5. Hebreus 1, do 1 ao 3, lê para nós, irmã Edna. 1, do 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Glórias a Jesus. Aqui, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo purificação dos nossos pecados. Então aqui a gente vê os detalhes, né? Sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela poder da sua palavra, né? Pela palavra. Aqui a gente vê os detalhes, como o Logos, ele traz quando João afirma sobre o verbo, ele traz conectando esses textos, a gente vê que assim, ele pela palavra, conectando todo o Antigo e o Novo Testamento, confirmando, né, que Jesus, o Filho de Deus, o verbo encarnado. Diferente das ideias gregas que viam Logos como uma força impessoal e das correntes gnósticas que negavam a união entre Deus e a matéria, João declara que o Logos é pessoal e divino. Louvado seja o Senhor. Amém? Até aqui, tudo bem? No ponto 2, eu pedi para a irmã Kelly ler para nós. Lê para nós. O verbo com pessoas distintas. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. A expressão grega pros ton theon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o verbo, Filho, e Deus, Pai. Indica uma distinção de pessoa dentro da unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Amém. Aleluias. Então, aqui, ele mostra aqui, pelo texto, João afirma que o verbo estava com Deus. Então, ele está mostrando assim, não é o Deus, ele consigo mesmo, mas ele com Jesus na criação, né? Então ele mostra um relacionamento, uma comunicação, uma ligação entre duas pessoas, né? Se comunicando, é algo de relacional. No caso, a expressão grega proston theon não indica apenas proximidade, mas uma comunhão viva, pessoal e intencional. O termo sugere relação face a face, vida compartilhada. João afirma que, desde a eternidade, o Verbo vive em perfeita comunhão com o Pai. Isso revela que Deus nunca esteve em solidão, mas sempre em relacionamento. Bem, pode passar o slide para mim? Mais um. Aí esse em azul, aqui a gente tem todas essas referências, né? Que a gente, isso só aqui, ó, né? Fora outras que a gente vai ver de Jesus falando, escrevendo, são as partes de Jesus falando com o Pai, falando do Pai, falando com o Pai, Jesus com o Pai, sempre assim. E aí a gente tem, eu extraí esses, né, mas ainda tem mais outros textos que dão ênfase sobre essa questão. Então Jesus e o Pai, eles sempre estiveram o tempo todo se comunicando, se relacionando, conversando, né, decidindo todas as coisas, né, arquitetando todas as coisas, como é feito, como seria feito, e assim por diante. Né? Mas ele está o tempo todo se relacionando. Não é assim, Deus, como tem algumas linhas que dizem assim, que Deus, né, não tem essas três pessoas e o Deus eterno, ele se apresenta uma hora como Pai, outra hora ele se apresenta como Filho, outra hora como Espírito Santo. Não, a gente vê as três pessoas o tempo todo unidas e tendo esse relacionamento. Amém? Ao mesmo tempo, o texto protege a fé cristã de confusões. O Verbo não é o Pai em outra forma, mas distinto dele, embora da mesma essência. Assim, a unidade divina é preservada sem negar a distinção pessoal, revelando um só Deus que subsiste eternamente
em comunhão. Vamos abrir esse Mateus 11, 27. Tome. Mateus 11 e 27. Olha só que interessante. Aqui diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Né? Aqui é um dos exemplos, né, da relação pai e filho, ou seja, pessoas distintas, né, da Trindade, sendo eles um só Deus, mas distintos em três pessoas. Amém? Glórias a Jesus. Essa verdade tem implicações profundas para a vida cristã. Se o Filho vive em comunhão eterna com o Pai, então a comunhão não é opcional, mas essencial. Né? Fomos criados e redimidos para participar dessa vida relacional de Deus. A oração, a adoração e a vida em comunidade deixam de ser deveres formais e se tornam respostas ao Deus, que é relação em sua própria essência. Conhecer o Filho é ser introduzido nessa comunhão, e viver em Cristo é aprender a refletir na terra a comunhão que sempre existiu no céu. Então, a vida dessa forma não é... Pode passar o slide? Que eu lia. Aqui, ela não é opcional. O crente ele não foi formado, ele não nasce em Cristo para viver isolado. Eu recebi a Cristo e agora vou viver isolado. Eu não preciso mais vir à igreja, não preciso mais aprender a palavra, não preciso mais fazer mais nada, porque eu já conheci ou eu recebi uma Bíblia e está tudo certo. Não, ele é assim como no céu, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles dialogam, eles conversam, eles têm... Para isso é espelhado na igreja. Para as nossas vidas é essencial a gente estarmos uns aos outros, né, aprendendo. Por isso que, assim, eu acho interessante que a forma como Deus usou para transmitir o Evangelho é pela proclamação da palavra. Ou seja, alguém que recebeu transmite isso em palavras, e alguém que recebe vai produzindo fé na medida que ele vai ouvindo essa palavra. Assim, aquilo que o Senhor ele transmite para as nossas vidas, ele é através dos homens que creem em Jesus, que creem no Senhor, que receberam essa graça de transmitir. E assim a gente vai comunicando e a gente vai andando em unidade. Ainda que é muito fácil a gente se relacionar somente com aqueles que são agradáveis a gente. É um desafio interessante a igreja, porque ela junta um monte de gente de histórias mais diferentes, das formas mais diferentes, para aprender a andar e caminhar junto, e a palavra ainda diz como um corpo só, e para a glória de Deus a gente tem a ceia, que na ceia a gente não tem assim, se estava escapando alguém, chega na ceia assim, olha, é ceia. Se passou um mês inteiro com alguma coisa enroscada, hoje é dia de tratar esse negócio, porque senão não tem entendimento do que é o corpo de Cristo. Por isso, né, lógico que a gente deve a cada dia examinar os nossos corações, não devemos deixar para depois pendências ou questionamentos ou questões que venham a acontecer, mas o fato é que o Senhor ele estabeleceu para a sua igreja andar também em unidade, andar também unida, comunicando, aprendendo, porque assim a gente vai desenvolvendo, Deus vai estabelecer pessoas a qual vão transmitir a palavra de Deus e a gente vai aprendendo, e na medida que Deus vai colocando a sua palavra dentro dos nossos corações, também nós vamos, né, reverberando essa palavra, né, para quem puder ouvir. Glórias a Jesus. 1 Coríntios 1:9. Pedir para a irmã André abrir para nós. Abre para nós esse 1 Coríntios 1:9, por favor. Ia pedir para o pastor abrir 1 João 1:3.
1, 9 e 10. Em 1, 9 e o 10 pode 9 e 10. Pode ler, por favor. Tá certo. Ah, tá. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Amém. Aleluias. Então, pode ver aqui, ele mostra claramente sobre a unidade do corpo de Cristo, né, para andarmos unidos, né, um princípio bíblico, para, assim, lógico que, sim, se há um ambiente em que não se é possível, igual o ladrão da cruz, ele não teve essa possibilidade. Mas se há possibilidade, nós andamos juntos, unidos, né, falando todos com uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. 1 João, por favor. 1 João 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Glórias a Deus. João, novamente falando, ele diz assim, vocês devem ouvir e ter a comunhão conosco, e a comunhão que nós temos é com Jesus Cristo, né, que é o Salvador. Louvado seja o Senhor. Em Hebreus, eu vou abrir só o Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimulares ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Então a gente vê que os textos eles mostram, né, claramente sobre a unidade do corpo, a unidade do povo de Deus, estarmos ajudando uns aos outros, nos estimulando uns aos outros a caminhar. Por isso que é importante a comunhão da igreja. Não pode ser só assim um monte de gente que vem e está no mesmo ambiente físico, mas não tem comunhão. Porque a comunhão não fala sobre a unidade num ambiente físico. A comunhão fala de ligação, de relacionamento, de estarmos juntos. Ainda que não estejamos todos no mesmo lugar, mas orando estamos todos juntos, né? Glorificando a Deus estamos todos juntos. Então, no mesmo espírito, no mesmo parecer, no mesmo sentimento. Glórias a Jesus. Amém? Vamos só uma observação. Nesse texto que o senhor leu de Hebreus 10, mais especificamente o versículo 25, amém, onde fala, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, né? Essa questão da admoestação, na verdade, é uma exortação, é uma correção. Só que nos últimos tempos, né, nós temos observado, tem surgido nos últimos tempos muitos crentes sensíveis, né? Você não pode falar mais de uma forma exortativa, que já se sentem ofendidos e que essa igreja não é o local dele estar, ou dela estar, né? Então, temos observado nos últimos tempos o surgimento de muitos crentes com a fé superficial, né? Muitos crentes, como é que eu posso usar a palavra? Muitos crentes muito sensíveis. Não pode falar um pouquinho mais profundo, que acaba se sentindo ofendido e acaba, né, deixando a igreja e procurando um lugar onde
muitas das vezes o evangelho não é pregado, né? Procuram lugares aonde vão agradar a ele, na verdade, a essa pessoa, né? E aonde nós temos visto hoje muitos cristãos com a fé muito superficial, né? Se nós olharmos as cartas de Paulo, na sua grande maioria são cartas exortativas. São cartas que ele escreve para poder exortar a igreja, né, por causa de alguns problemas, né? Nós vamos ver algumas, ele exorta irmãs, né, que estavam com problemas. Eu acho que, se não me engano, é ali em Filipenses, né? Que ele exorta, apesar que a carta de Filipenses é uma carta que ele escreve mais para agradecer, mas mesmo assim ele exorta ali duas irmãs, né? Acho que nos últimos capítulos, Evódia e Sinti, capítulo 4 de Filipenses, né? Para ensinar essas irmãs que elas estavam tendo algum problema dentro da igreja. Assim como ele exorta, né, a receber Epafrodito, né, que antes deu muito trabalho, mas agora ele é um servo do Senhor. E se realmente nós não temos um coração voltado, transformado, um coração regenerado, então a velha natureza sempre ela vai querer florescer, né? E aonde muitas das vezes nós não aceitamos a exortação, não aceitamos muitas das vezes a correção, e aonde as pessoas cada dia mais têm se machucado por pequenas coisas e preferem ficar fora da igreja, né, do que às vezes ser corrigido, né? Então é um pouco preocupante essa situação. E o que me chama a atenção é que um dia o Senhor ele vai nos julgar, né? Ele vai nos julgar. E não teremos como nos esquivar do julgamento do Senhor e dizer assim, ó, o Senhor não me falou, né? E naquele grande dia o Senhor fala assim, mas eu enviei um servo para poder te corrigir, te avisar, e você não aceitou a correção, né? Então, essa é uma preocupação que nós temos, né? Ou nos dias de hoje. É diferente da antiguidade, né? É diferente da antiguidade dos cristãos mais antigos, dos cristãos, na verdade, da igreja primitiva. Se não comparar esse povo com o de hoje, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Os de antigamente morria por Cristo. Os de hoje, meus irmãos, fogem para não morrer por Cristo, né? Então, é complicado, né? É uma tristeza, é uma tristeza. Daí que, tanto que no começo do estudo a gente estava falando sobre o gnosticismo, surgiu desse problema de gente que não queria se adequar à comunhão. Eles não, eu acho que é desse jeito. Aí junta a cultura grega, junta com a questão dos ensinamentos dos judeus e sai misturando o cristianismo, eles se separam e vai saindo assim, histórias de tudo que é tipo. E aí eles vão entender que a salvação vem pelo conhecimento secreto, né? E é algo que é algo de se preocupar, né? Disso também, desse tipo de problema é que sai essas monte de linhas heréticas, que sai assim daquilo que eu acho que deve estar na Bíblia, eu acho que deve ser assim. Tem seitas que vão falar assim, ó, não, aqui está escrito assim, mas não é bem assim. Esse texto é isso, mas não é isso. E vão negando a palavra de Deus e só colocando aquilo que ela acha por causa da cultura deles, e, em vez de reconhecer, né, a palavra, né, que ela é simples e ela é extremamente clara para salvação de todo aquele que recebê-la. Louvado seja o Senhor. Amém? O ponto 3, o verbo é da mesma essência do Pai. Vou pedir para o Fernando ler. Eu não enxergo ele. Fica escondido. Está escondido. Cooperador Fernando, por favor. Ainda no versículo de abertura, João revela o verbo era Deus. Aqui a palavra grega para Deus, theos, aparece sem um artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Deste modo,
O Verbo é como o Pai eterno e Criador. Portanto, a expressão o Verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Amém. Glórias a Jesus. Então aqui eles estavam achando, né? Tem gente que acha que por causa, né, ele da questão do artigo indefinido, no caso assim, ele vai dizer assim, um Deus só, né? Não são três pessoas, mas disso que sai esse entendimento. E aqui ele está defendendo sobre a questão de Jesus ser uma pessoa e ele ser ali, então, né, também é Deus, ele não sendo diminuído de Deus, mas ele sendo Deus também na sua totalidade. Pode passar o slide? Eu estou no ponto 3. Isso. Né? Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Ele é eterno, ele é imutável, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Aqui eu peguei algumas referências, né, sobre isso. Né? Ele tem todas os atributos de Deus. Passa o slide. Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Creais, né? Aqui volta João 20:31, mostrando assim, creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui eu tirei também da declaração de fé um trecho sobre a divindade do Filho. Eu não vou ler todas essas referências, porque é muito, né? Mas eu achei interessante destacar essa parte que fala assim, suas obras revelam, né? Falando de Jesus, suas obras revelam também a sua divindade. Ele é absoluto soberano, é criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, autor do novo nascimento, habita nos fiéis, dá a vida eterna. Inspirou também os profetas e apóstolos, distribui os ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa os pecados e é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra e no céu. Possui títulos divinos, como eu sou, o alfa e ômega, o princípio e fim, e Senhor dos senhores. Aqui tem um trecho da declaração de fé, e ela tem todos esses outros atributos também, que Jesus possui, e todos eles estão nessas referências aqui. Todas elas, se você abrir uma por uma, eu fui abrindo uma por uma, né? Abrindo não, porque na declaração de fé já tem lá os versículos todos, mas se os irmãos depois quiserem, a gente passa esse trecho aqui para os irmãos estão pegando. Mas ele tem todos a prova da sua divindade pelas obras que ele fazia, né? Não poderia ser um humano normal para corresponder com tudo isso. Então, mais uma prova da sua divindade. Amém? Glórias a Jesus. Vamos para o próximo tópico, o verbo como criador. Vou pedir para a irmã Andrea ler para nós, por favor. O ponto 1, o agente da criação. O agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Do latim ex nihilo, a doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Glórias a Jesus. Então, Jesus ele é aquele a qual atuou, né, também
na criação de todo o universo. O verbo hebraico bara, ou bara, mostra que criar na Bíblia não é reorganizar algo que já existia, mas trazer à existência aquilo que não existia. A criação é um ato soberano de Deus, feito por sua vontade e poder. O universo não surgiu por acaso, mas pela decisão consciente do Criador. Em Hebreus 11:3 afirma que tudo foi formado pela palavra de Deus, mostrando que desde o princípio Deus cria, falando e revelando sua vontade. Uma curiosidade, entre as religiões, só o cristianismo, se eu não me engano, uma vez eu ouvi isso, eu procurei e parece que é verdade. Só o cristianismo fala de um Deus que cria, do nada, ele cria todas as coisas. Todas as outras religiões, elas têm lá que já todo o universo já está formado, de alguma forma está tudo já colocado. Mas o Deus criador é o Deus de Israel, o único que cria do nada, ele cria todas as coisas. Isso mostra algo que é interessante. Ninguém poderia pensar dessa forma. Como que vai mostrar um Deus sendo antes mesmo de qualquer coisa que já existe? E isso é para nós, glorificarmos o nome do Senhor, porque Ele é soberano, até mesmo em algo tão simples como isso, que todos os outros deuses tiveram que ser formados de alguma coisa já formada. E o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele mostra que todos vieram depois. Ele é aquele que criou todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Hebreus 11:3. Vou pedir para o irmão Kioshi abrir para nós. Só para a gente marcar. Hebreus 11:3. 11:3, isso. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso. Até aqui, né? Isso. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que já existia. Ele não reorganizou as coisas, ele criou verdadeiramente todas as coisas. A Bíblia apresenta a criação como um ato intencional e sustentado pela palavra divina. Salmo 33:6 afirma que Deus falou e tudo passou a existir, enquanto Romanos 4:17 declara que ele chama à existência o que não existe. Essa visão confronta tanto o materialismo quanto o panteísmo, pois afirma que Deus é distinto da criação e, ao mesmo tempo, sua origem. O mundo não é divino, nem autônomo, ele é dependente. Assim, a fé cristã não vê a criação como um mito primitivo, mas como a base racional para compreender a existência, a ordem e o propósito da criação. Então, o Senhor, ele criou todas as coisas. No caso, o materialismo vai falar sobre assim, e o panteísmo vai falar sobre como é que se diz? Vai transformar as coisas em deuses, né? Vai adorar o sol, vai adorar a lua, vai adorar os vegetais, vai adorar a pedra, vai adorar tudo que já existe. Mas o Senhor soberano, ele criou todas as coisas. E ele vai, desse estudo ele fala assim que isso cai por terra, esse entendimento de adoração a coisas. Colossenses 1:16-17 declara que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Isso amplia o argumento apologético. Não apenas existe um Criador, mas esse Criador se revelou. O Deus que trouxe tudo à existência é o mesmo que se deu a conhecer em sua palavra e plenamente em Jesus Cristo. Defender a criação bíblica, portanto, não é apenas afirmar uma origem, mas proclamar que o universo tem autor, sentido e destino nele, que está em Romanos 11, do 33 ao 36. Romanos, vou pedir para a irmã Edna abrir, Romanos 11, 33 até o 36. Isso.
riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Jesus. Né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém até aqui? Ponto 2, a fonte da vida. Vou pedir para o pastor ler para nós. Lê para nós, por favor. A fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Glórias a Jesus, né? Então, o termo grego usado para a vida é zoe, que em João nunca se limita à existência biológica, mas aponta para a vida que procede de Deus, plena, eterna e superior. O Verbo não apenas comunica a vida, ele é a própria fonte dela. Toda a vida criada encontra sua origem nele e toda a vida redentora flui dele, que está em João 15, do 1 ao 11. João conduz o leitor a compreender que não existe vida fora do Logos, nem no plano natural, nem no espiritual. Essa afirmação carrega um peso cristológico profundo. João ensina que a vida não é algo que o Verbo recebeu posteriormente, mas algo que ele sempre esteve nele. Então Jesus, ele não perdeu a vida, ele sempre esteve. Ele não nasceu em Belém, ele sempre existiu e encarnou e nasceu como ser humano em Belém. Esse João 15, eu vou estar lendo, João 15. Diz assim: fala sobre a videira, né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Aqui Jesus falando, equiparando, né, a nossa vida como a videira, e ele está falando assim, nesse sentido, vocês precisam estar ligados em mim e aquilo que eu tenho precisa estar dentro de vocês, né? E assim, essa unidade, essa conexão, essa ligação é como a ligação do pai com o filho, no caso, do cuidar desse entendimento. É assim, ele vai dizendo que se vós estiverdes em mim, no versículo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser, vos será feito. Então, não é só crer de uma forma assim, não, eu tenho Jesus, eu creio em Deus, mas algo mais profundo do que isso, é uma ligação que nós devemos ter com o Senhor, ter
aquele que tem, é detentor da vida, como a gente lê assim. Ele tem toda a vida e nós não podemos, né, ter a vida, né, fora de Jesus. A gente vai ter a vida espiritual verdadeiramente somente ligada no Senhor Jesus, né, convivendo, vivendo e praticando a palavra de Deus, a vontade dele a cada dia. Essa verdade aparece claramente em João 5,26, quando Jesus diz que o Pai lhe concedeu ter a vida em si mesmo. Isso não significa que o Filho tenha começado a existir algum momento, mas que ele compartilha eternamente da mesma vida do Pai. O Pai não criou a vida do Filho, ambos possuem a mesma vida divina. Por isso Jesus afirma, eu e o Pai somos um, em João 10:30, e quem me vê a mim vê o Pai, João 14:9. O Filho possui a mesma essência do Pai, e nele está a vida que sempre existiu em Deus, em João 1:4. Amém? Glórias a Jesus. Ponto 3. A luz dos homens. O texto bíblico, eu vou estar lendo, assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:4 até o 5. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz, né? Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração as trevas não prevalecerão contra ela mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego katalambano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Glória a Jesus. Então, ele é a luz dos homens, e o entendimento dessa forma como luz, ele vai se revelando, né, trazendo essa clareza não somente externa, mas também interna, não somente de algo que não se tem, porque aquilo que não se tem é comparado com a escuridão. Então, Jesus ele vem como a luz para os homens, revelando, mostrando, clareando o entendimento dos homens, para também enxergar, né? Também enxergar, além das coisas que são verdade, também enxergar em si mesmo o pecado a qual está no ser humano, e ele precisa se arrepender, ele precisa, né, compreender do Salvador. Se Romanos capítulo 13, versículo 12, diz assim, Romanos 13:12, a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Louvado seja o Senhor. O prólogo de João declara que a vida era a luz dos homens e que a luz resplandece nas trevas. Aqui, luz não é apenas uma imagem poética, mas uma revelação do próprio caráter de Deus. A Bíblia afirma que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Por isso, quando João apresenta Jesus como luz, ele está afirmando a sua divindade. Cristo não apenas traz iluminação espiritual, ele é a própria luz verdadeira que veio ao mundo. Sua presença revela a Deus, expõe o pecado e conduz os perdidos à salvação, cumprindo a promessa de que o povo que andava em trevas veria grande luz. Ao mesmo tempo, a rejeição humana é explicada. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, que está em João 3:19. Glória a Jesus. Aqui, perdão, eu esqueci de ler. Passa o slide, a gente está no... depois do ponto 3. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um e mais um. Esse. Quando João afirma que as trevas não prevaleceram contra a luz, em João 1:5, ele destaca a vitória absoluta de Cristo. O verbo grego katalambano pode significar compreender, dominar ou vencer, indicando que o mal não consegue apagar nem derrotar a luz do Filho. Essa verdade ecoa em outros textos que falam conflito entre luz e trevas. Paulo declara que devemos rejeitar as obras das trevas e vestir as armas da luz, que está em Romanos 13:12, mostrando que a vitória de Cristo também molda a vida do crente. Colossenses afirma que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, enquanto Efésios ensina que
antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Assim, a luz de Cristo não apenas brilha no mundo, ela vence as trevas, salva os que creem e transforma aqueles que passam a andar nela. Glórias a Jesus. Amém? Então, eu acredito que isso é bem, vou passar meio que batido, eu acredito que isso é bem claro para as nossas vidas, né? Jesus, ele vem trazer não somente, né, a luz como um entendimento assim, né, agora existe uma salvação, mas ele transforma as nossas vidas, e algo que é interessante, que a luz, aquele que está na luz, né, aquele que está no Senhor, ele em tudo ele começa a discernir bem todas as coisas. Ele passa a discernir o pecado daquilo que não é pecado, ou a sua vida, né, se ela está de acordo com a vontade de Deus ou não. Por quê? Porque agora a luz está iluminando todas as coisas, e as trevas não podem mais enganar, a não ser que ele rejeite a luz, né? Isso é algo que é importante frisar. Quando a gente fala do perigo, né, que nem o pastor estava falando sobre, né, a gente às vezes admoesta as pessoas em relação a estarem indo para a casa de Deus. Vá para a igreja, irmão, vá para a casa de Deus, mas é por causa disso. Porque na medida que a pessoa vai deixando de ouvir a palavra de Deus, deixando de ouvir a palavra que ilumina os olhos, que ela mesma está rejeitando a luz. Não é que a luz deixou de existir, não é que a luz não está para nos iluminar, mas à medida que ele vai rejeitando a luz, a sua vida ele passa a não enxergar. E é na medida que ela vai cauterizando ali o seu coração, vai cauterizando a sua mente, vai deixando que o pecado, uma vez que era nojento para a sua vida, passa a ser costumeiro, ele vai aceitando, ou seja, já não enxerga e não discerne mais todas as coisas. Por isso que essa forma de nós entendermos que a luz, ela dá definição de todas as coisas, porque a gente enxerga que cada coisa é cada coisa, por causa da luz, por causa das luzes. A gente enxerga que as cores são o tapete é azul, o púlpito é marrom, mas é por causa da luz que ela bate, reflete e traz para nós a informação. Dessa forma a gente discerne todas essas coisas. E assim na nossa vida é a mesma coisa. A gente vai discernir pela palavra de Deus que isso é errado e isso é certo. E isso Deus se agrada, isso Deus não quer de forma alguma, né? Então, por isso que é importante estarmos sempre nos revestindo, né? Por isso que Romanos vai dizer assim, vestir das armas da luz. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. 3. O verbo como revelação do Pai. Vou pedir para a irmã Edna estar lendo. Não vou conseguir. Isso. A encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como supremo meio de autorrevelação do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Essa afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. O termo grego Esquenotem. habitou significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus havia no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim, comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. Glórias a Jesus. Aqui em Êxodo 25 e 8, diz assim, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E assim como João 1,14
né, o Verbo se fez carne e habitou, cumprindo essa revelação que estava lá em Êxodo 25. A gente leu também em Apocalipse, né, 21, 3 e 22, sobre, né, Jesus sendo equiparado ao tabernáculo, né, sendo mencionado como tabernáculo. Mas quando o Senhor ele menciona aqui também, usando essa mesma palavra, né, habitou, ele quer dizer armou a sua tenda, né? E ele não fala só sobre uma parte, mas traz a glória toda de Deus sendo no meio dos homens, assim como está em Apocalipse 21, 3 e 22. 21, 3 e 22. Glórias a Jesus. A expressão verbo se fez carne revela a realidade concreta da encarnação. O termo grego sarx, que quer dizer carne, não indica apenas um corpo físico, mas a plena condição humana, frágil, limitada e sujeita ao sofrimento. Isso significa que o Filho não apenas apareceu como homem, mas se tornou verdadeiramente humano, sem deixar de ser Deus. Outros textos afirmam essa verdade. Jesus participou da nossa humanidade, que está em Hebreus 2, do 14 ao 8, e foi semelhante a nós em tudo, mas sem pecado. Hebreus 4 e 15. A encarnação, portanto, não é simbólica, mas real. Deus entrou na história humana, como está em Filipenses 2, 6 e 7. Né? Tem linhas que dizem que a história de Jesus Cristo ela é fictícia. Né? E isso é tão estranho, mas é. Acredita-se que a história de Jesus Cristo ela é fictícia, é como um conto romântico, que ela é mencionada dessa forma, trazendo que, assim, misturando as coisas e tirando, né, a glória, né, de Jesus Cristo, daquilo que ele fez pelos seres humanos. E por isso que devemos tomar esse cuidado, né, sendo que ao examinarmos as Escrituras, a gente vai ver que não, que ela revela o Filho de Deus, né, Salvador, né, para nós. João também afirma que o verbo grego eskenosen, habitou entre nós, usando um termo que significa literalmente armou sua tenda. Linguagem lembra do tabernáculo onde a presença de Deus habitava no meio de Israel. Assim como a glória divina enchia a tenda no deserto, agora essa presença se manifesta plenamente em Cristo. Jesus se torna um novo lugar da habitação de Deus entre os homens. Por isso, João declara, vimos a sua glória. E mais tarde afirma que a glória de Deus resplandece na face de Cristo. A encarnação mostra que Deus não apenas se aproxima, mas se torna visível e acessível, revelando-se de forma pessoal e definitiva no Filho. Né? Outro slide, pode passar? Pode passar mais um? A encarnação nos confronta e nos consola. Confronta porque não podemos conhecer a Deus à nossa maneira. Ele se revelou como quis em Cristo. Consola porque esse Cristo conhece nossos dores, limites e tentações. Ele não observa a humanidade à distância. Ele caminhou entre nós, sofreu, chorou, obedeceu, redimiu. Seguir o verbo encarnado é aprender a viver uma fé encarnada, que ama pessoas, enfrenta sofrimento com esperança e revela o Pai por meio de uma vida transformadora. O que isso quer dizer? Que Jesus ele sofreu o que nós sofremos. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele observou cada sensação que todos nós sentimos, desde os nossos sentidos, né, fisiológicos, tato, visão, olfato, tudo isso, mas também ele sentiu dor, ele teve cansaço, ele sentiu sono, ele sentiu, né, dificuldades, ele teve que se esforçar, ele teve que sentir o corpo, né, sendo como nós sentimos, sabe, segunda-feira, chega segunda-feira, é aquela alegria. Jesus também sentiu todas essas questões, mas ele, sem pecado, venceu todas essas coisas, mostrando para nós que é possível, sim, viver, né, nessa terra ligados com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém? Ponto 2. A plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória, doxa, remete ao conceito de Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente em Cristo, ela se mostra
plenamente. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Ele não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Esse Tito 2:11, gostaria de abrir, que eu achei bem interessante. Tito, capítulo 2. Tito. Glórias a Jesus. 2:11. Amém? O Tito 2, do 11, eu vou ler do 11 até o 14, tá? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Glórias a Jesus. Então o Senhor, ele se revelou às nossas vidas, cheio de graça e de verdade, não somente para nos alcançar e não fazer mais nada, mas ele alcançou para transformar também as nossas vidas. Com isso, ele transforma as nossas vidas, né, trazendo essa orientação, ensinando que, renunciando à impiedade, a concupiscências mundanas, a vontade da carne, vivamos neste século de forma sóbria, justa e piamente. Bem? E o ponto 3 diz assim: revelador do Deus invisível. No último versículo de seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, monogênesis theos, significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, do grego homousios, do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, que está em João 14:9. Glórias a Jesus. Então, o Deus que é invisível, né, agora em Jesus Cristo se tornou visível, entendível, acessível. Né? O que antes era um Deus que estava escondido atrás de uma cortina, né, do Santo dos Santos, a qual os homens não poderiam ter acesso de forma alguma, agora ele se revela, né, na face de Jesus Cristo através da sua palavra para as nossas vidas, mostrando um Deus criador de todas as coisas, né, um Deus soberano, formador de todas as coisas, mas também que ele habitou entre nós, ele viveu entre nós para nos dar essa esperança que é possível vivermos nessa terra aguardando, né, a promessa dos céus. Amém? Glórias a Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Glória a Deus, amém? Louvado seja o Senhor.
Ficou bem claro, irmãos, o que nós aprendemos no dia de hoje acerca da pré-existência já do Senhor Jesus. Jesus, ele não foi gerado quando ali o anjo Gabriel ele anuncia e o Espírito Santo cobre Maria, né, com sua sombra. Então nós vamos observar que Jesus ele não foi gerado naquele momento, ele já existia, né, ele já existia na eternidade juntamente com o Pai. E nós sabemos que Jesus ele foi participante, né, da criação do mundo, né? Nós vemos já algumas aulas que tivemos aqui. Tá? Então fica bem claro a preexistência de Jesus e a divindade do próprio Senhor Jesus. Tá? Ele não é menor, ele não é maior do que o Pai, nem maior e nem menor que o Espírito Santo. Tá? Eles são iguais, tá, em si próprios, ok? Foi bem explicado. Nós vimos aqui também a atuação, né, do próprio Verbo do Senhor Jesus na criação das coisas, como Jesus também sendo a luz do mundo, né? O Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. Aonde o Senhor chega, irmãos, tudo fica exposto, tudo fica mais claro, né? Então nós louvamos a Deus por isso. E lembrar que Jesus, ele encarnou, né, e veio como homem, como eu e como você. E muitas das vezes, irmãos, em nossa jornada com Cristo, né, talvez em algum determinado ponto da sua vida, você já deve ter declarado como é difícil servir a Deus. Você não já declarou isso? Nós declaramos, irmãos. Como é difícil servir ao Senhor, né? Você imagina Jesus, o que ele passou. E olha que, pela sua misericórdia, pela graça, nós estamos tendo tempo ainda. O ministério de Jesus, ele foi 3 anos e meio aproximadamente. E praticamente a partir do momento que Jesus ele deu início ao seu ministério, você vai observar que em todo o tempo Jesus ele foi perseguido. Do início ao fim. Ele foi perseguido, ele foi colocado em dúvida, ele foi chamado de falso profeta, ele foi chamado tudo quanto é tipo de nome. E ainda por final, ele ainda foi crucificado, né? Numa cruz que nem era para ele. Uma cruz que era até mesmo o tamanho bem maior, né, do que o seu próprio corpo. Né? A cruz era para Barrabás, mas Jesus foi crucificado nessa cruz. Mas nem por isso Jesus, ele tem as mesmas atitudes que muitas das vezes nós temos de querer desistir, né? E Jesus, ele não desistiu. Ele foi firme até o fim, né, como diz a Bíblia, até a morte e morte de cruz. Né, irmãos? E nós temos que olhar, irmãos, né, para Jesus como o nosso maior modelo inspirador de servidor do Senhor Jesus. Né, como um modelo de inspiração para nós prosseguirmos. Então, quando nós olhamos para Jesus e vemos tudo que Jesus ele passou, nós vemos que Jesus, irmãos, ele suportou tantas coisas que talvez hoje o que nós estamos passando não é nada em vista do que ele passou. Não é nada. Quando eu olho para o sofrimento da cruz, o sofrimento de Cristo, por aqueles que ele tanto amou, por aqueles que caminharam com ele, viraram as costas para ele, né, como Judas, como Pedro, em determinado ponto, negou a Jesus, né, e mesmo Jesus, sabendo disso, ainda orientou a Pedro: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E mesmo ainda orientando, Pedro negou, né? Então, irmãos, será que o nosso sofrimento tem como nós compararmos com o sofrimento de Cristo? Eu acho que não tem, irmãos. Não tem. E quando nós olhamos para Jesus, ele é o nosso modelo inspirador de seguir a ele. Tá? Então, quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo, irmãos, o que nós sofremos não é nada. Então, vamos seguir, irmãos. Vamos marchando, vamos lutando, entre lutas e batalhas, né? O Senhor, ele está conosco em todo o tempo. Tá? Em todo o tempo o Senhor nos dá vitória. Tá? Então não existe luta que seja eterna. Eu sempre falei isso aqui. Toda luta na vida de um cristão, uma hora ela tem que cessar. Uma hora ela tem que cessar. Aí você pode falar: mas poxa, e aquele que está enfermo, já condenado pela medicina, né, em fase terminal? Irmãos, Deus ele tem poder de ressuscitar. Se Deus tem poder de ressuscitar o morto, você imagina de curar o enfermo. Eu acho que comparando, né? Eu acho que seria muito mais fácil, né?
Não há impossível. Tudo é possível ao que crê. Todavia, nem todos que estão enfermos serão curados pelo Senhor. Nem todos que sofrem perseguição, o Senhor nos livrará da perseguição. Olha os cristãos. Os cristãos da igreja primitiva foram perseguidos, muitos foram mortos. João Batista foi um homem que foi a voz do que clama no deserto, foi aquele que quebrou o silêncio de Deus, depois de 400 anos de silêncio. Né? João Batista, ele vem quebrando ali o silêncio de Deus, voltando Deus a usar João Batista como um profeta para falar, e no final da vida ele perdeu a sua cabeça, foi degolado. Né? Mas nem por isso ele deixou de executar o propósito que Deus havia proposto a ele. Tá? Então que nós venhamos a olhar para esses homens, né, da Bíblia, olhar para Jesus, que ele é o autor e consumador da fé. Tá? É para ele que nós temos que olhar, e a Bíblia diz para nós em Hebreus, no capítulo de número 12, o versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tá? É para ele que nós temos que olhar e é para ele que nós temos que inspirar. Eu preciso ser o modelo dos fiéis, tá? Eu preciso ser o modelo de vocês. Eu preciso demonstrar para vocês como se caminha nos caminhos do Senhor. Tá? Eu tenho que ser. Paulo, ele era o modelo inspirador dos irmãos da igreja de Corinto. Tanto é que ele fala em 1 Coríntios 11:1, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, irmãos, eu digo para vocês a mesma coisa. Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Tá, o que não presta, irmãos, que o que eu faço que não presta, não imita não. Tá, não imita não, em nome de Jesus. Repreende isso da minha vida também. E nem sempre a gente vai acertar, irmãos, tá? Nós erramos, nós somos falhos, nós somos humanos, estamos sujeitos ao erro. Tá? Nós não somos perfeitos, mas um dia alcançaremos essa perfeição em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá? Deus abençoe a sua vida. Irmãos, em nome de Jesus.